dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Tá, mais uma manhã do Rony no ar, mais uma quinta-feira. Vamos ficar juntinho nessa manhã? Vamos, porque o programa tá bom demais. Nós vamos falar sobre um problema que incomoda muita gente, o refluxo. Nós vamos saber dos bastidores do TV Fama, olha que coisa linda, com as bonitinhas, a Lisa Gomes e a Fernanda Schicaroli. E na cozinha vamos ter um nhoque de mandioquinha. Mandioquinha, né? Ou batata baroa, tanto faz. E claro que não pode faltar as principais notícias da manhã com a minha queridinha Paola Preto. Mas antes, micro intervalo. Volto já já. Não sai daí. Vê lá. Voltamos! E agora nós vamos conferir como vamos ter hoje. Bom, vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Refluxo. O que muita gente não sabe é que esse problema decorrente do retorno involuntário do conteúdo digestivo do nosso estômago pode afetar garganta, nariz, até os ouvidos. E para nos explicar essa ligação e tudo sobre esse tema, vamos receber dois especialistas, dois amigos meus pessoais. O gastroenterologista, Dr. Eduardo Greco, e o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azan, nosso parceiro. Na cozinha, um delicioso nhoque de batata baroa, ou mandioquinha, ou batata salsa, não importa. Quem nunca teve essa dúvida? Porque, afinal de contas, em alguns lugares do Brasil se usa o nome batata baroa, que é lá da minha cidade, do Rio, aqui mandioquinha, lá no sul é batata salsa, mas todo mundo concorda. Esse nhoque que o chefe Helder Justo nos trouxe é delicioso demais. E hoje eu tenho também um papo especial sobre os bastidores do TV Fama. Uau! O programa mais antigo aqui da Rede TV, e que os brasileiros amam acompanhar, e que traz notícias das celebridades, enfim. Vou receber as bonitinhas das repórteres Fernanda Schicaroli e Lisa Gomes, que já estão aqui com a gente. Bom dia, minhas bonitinhas. Olha aqui, tudo bem com vocês? Tudo bem, Rony. Obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rony. Bom, aquela ali, eu digo que é do impressionismo francês, não é, a Fernanda? Né? E a Lisa, eu diria que é assim, uma tela de Michelangelo Buonarroti. Nossa, uma a coisa gente mais... sai daqui com o ego aflorado, Tô me Rony. sentindo agora com Só essa. falo o que é verdadeiro, pode ter certeza. Obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece o convite. Obrigado. E olha, agora vão as notícias daquela outra bonitinha ali. Aquela ali, inclusive, a Paola. Paola, uma é renascentista, a outra é impressionista. Que sobrará para mim? Sobrou para você o quê? Você é up to date. Você é contemporânea. Contemporânea. Gostei. Não é? Aí, ó. Queria falar que você tá lindo hoje, tá? Amigo, não vale. Belíssimo. A cor, a estampa. Amiga, não vale. Vale sim, vale sim. Tá linda, gata! Mas Obrigada. como assim, gata? Ficou louco? Gata. Não pode? Pode O ser gato, pode ser tigre, pode ser... Aí sim. Tem que achar um novo áudio aí. Bom dia para quem está assistindo a gente também. Rony, olha só, hein? Os casos de ansiedade e síndrome do pânico triplicaram entre 2019 e 2022 no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os atendimentos saltaram de 29 mil para 90 mil atendimentos relacionados a essas condições. E esse ano, apenas no primeiro semestre, foram realizadas mais de 62 mil consultas para essas doenças, que é quase 70% do total de consultas do ano passado inteiro. Os dados mostram também que esses transtornos mentais são mais comuns entre as mulheres. Os atendimentos para as mulheres passaram dos 45 mil, que é um aumento de mais de 250% em relação ao número de consultas feitas por homens para as mesmas queixas. Segundo os especialistas, alguns fatores que devem ter contribuído para esses dados são a pandemia, claro, o isolamento social e o acirramento dos posicionamentos políticos nos últimos anos aqui no Brasil, que a gente sabe o que isso causou, né? Então, por isso a gente quer ressaltar aqui a importância de buscar ajuda caso você sinta qualquer sintoma, como ansiedade extrema, crise de pânico, falta de ar. Fale com alguém e se cuide, porque saúde mental, né, Rony? Olha, eu fundamental. vou usar agora, na verdade, de uma experiência vivencial, minha, pessoal. Independente de gênero, eu tive transtorno de ansiedade. Isso abriga um monte de coisa, pânico, Sim. tudo, você tem absoluta certeza que você está morrendo e tudo.
procura um psiquiatra. Não, o psiquiatra cuida de maluco. Não, não é assim. Eu fiz uma consulta, eu me cuidei, eu me tratei primeiro de forma medicamentosa, depois com análise, enfim, não importa. Não importa. Não dê bobeira, porque você não tem ideia. Você sabe que o clássico é o suicídio. Você sabe, você não vê luz no fim do túnel. Então, se cuida, vai bonitinha. Você também é bonitão? É o mal do século. Não é possível. Esse mundo ficou muito ruim. E claro, você não está administrando isso, como eu não administrei. Exato. Sozinho, às vezes, não dá. Tem que Não buscar dá, ajuda tem que ter mesmo. ajuda. Verdade. Agora, um outro dado, Rony. O Brasil gasta aproximadamente, pasme, 125 bilhões por ano para combater doenças relacionadas ao uso de produtos derivados do tabaco, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. O valor contabiliza custos do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, contra diversas enfermidades provocadas pelo tabagismo ativo, mas também pela exposição passiva à fumaça do tabaco. Isso segundo o Ministério da Saúde. E outro dia a gente noticiou, né? A gente falou sobre os números positivos de programas contra o tabagismo. Mas um fator que preocupa bastante agora é que esses cigarros eletrônicos, que são cada vez mais vistos por aqui, são, na verdade, proibidos no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas, mesmo assim, a comercialização ocorre de forma ilegal nas ruas de todo o país e também por e-commerce. Os também chamados vapes, né, os cigarros eletrônicos, surgiram com a justificativa de que ajudariam a acabar com o vício no cigarro tradicional ou reduzi-lo. Só que não se provou verdade, porque muitos fumantes migraram do cigarro tradicional para o vape e continuam fumando. E os vapes representam um perigo muito grande no aumento também de consumo de tabaco por jovens, né? Já que o modismo e a tecnologia acabam atraindo esse público. Além deles terem sabor, serem de fácil acesso, baixo custo e da falsa sensação de ser melhor do que fumar o cigarro tradicional. Lembrando que o SUS oferece tratamento a quem deseja parar de fumar e também você pode ligar para o Disque Saúde no número 136 para receber apoio. Adorei esse vídeo que nós estamos vendo agora. Olha, tem um amigo meu, querido, muito famoso, muito conhecido, inclusive, que queria parar de fumar, entrou nesse negócio do eletrônico. Não só não parou de fumar, como voltou a fumar o outro mais ainda. Não vou dizer o nome dele, mas te falo em off depois quem é. Pelo amor de Deus, só tem um jeito de você parar de fumar. Parando, dizendo, não fumo mais. Vai sofrer? Vai. Mas não fuma, é assim. Senão você não para nunca. Ah, é só 5. Ah, é só 1, é só 2. Não adianta, vai fumar. Tem que parar. Parei. Pronto, acabou. É isso. É isso. Vem, amor. Ficou bravo. Fiquei. Ah, não, pelo amor de Deus, Obrigada, como é que você pode? Quantos bi gasta com essa coisa? Fora a tua saúde que vai para o espaço. Vamos lá. Paulinha, obrigado, meu amor, por trazer essas notícias. Bom, chegando você às dúvidas, é só você usar o nosso WhatsApp que está na tela. Você pode me chamar aqui via Paulinha que eu estou junto. Bom, começamos a falar de saúde, vamos continuar? Vamos embora. Bom, caracterizado, por aquela típica azia ou sensação de queimação. O refluxo pode atingir até, presta atenção, 20% da população global. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que muitas pessoas não sabem é que sintomas como rouquidão, pigarro, dor de garganta, tosse, sensação como se tivesse bolas na garganta, tudo isso pode ser sintoma de refluxo. E aí fica a pergunta: quando devo procurar um otorrino? Quando devo procurar um gastro? Então, para nos esclarecer sobre esse assunto, vou receber 2 especialistas e amigos meus envolvidos nesse tema. O gastroenterologista, o Dr. Eduardo Greco, e o otorrinolaringologista, nosso parceiro, Jamal Azan. Minhas crianças, muito obrigado. A honra, mestre. Ah, para, Eduardo, imagina. Você tá bom, querido? Como é que você tá? Prazer gigante. Aí, irmão, como é que tá, irmão? Querido. Obrigado por terem vindo. Bom, vamos começar com esse negócio. Primeira coisa, o que é refluxo, Eduardo? Essa é a grande pergunta, né? Tô aqui com o mestre Jamal, vou ver se eu não falo besteira, né, Rony, no ar? Falar besteira pro pessoal lá em casa. Ah, meu querido. O que é o refluxo? O refluxo, a gente tem aqui até o moldezinho do estômago que a gente pode mostrar, né? O refluxo é o suco gástrico que está aqui no estômago seu, quando a gente se alimenta, produz esse suco, e é o retorno, é o refluxo, é a volta desse suco gástrico para o nosso esôfago. E no que esse ácido volta para o esôfago, ele, dependendo da quantidade, uma série de situações, ele vai ser maléfico para o esôfago. Claro, claro. Certo? E aí, nesse momento, a pessoa vai começar a desenvolver os sintomas. Então, o refluxo é a volta do suco gástrico do estômago
para o nosso esôfago, tá certo? E a partir daí vai ter esses sintomas, né, clássicos, queimação, aquela dor, etc. E tem esse lado do otorrino, que já busca aqui com o nosso Jamal, que é o lado da rouquidão, do pigarro, aquela sensação de um bolo na garganta, etc. Mas existem outros tipos, ou só existe um tipo de refluxo? Existe um refluxo, o que acontece, né, Rony? Todo mundo, 100% das pessoas possuem refluxo. Ah, é? Então, todo mundo tem refluxo. Porque aqui, nesse esôfago aqui, a gente tem a válvula. Então, essa válvula, ela abre e fecha o tempo todo, certo? Então, essa válvula, a gente não controla isso, é uma coisa espontânea. Então, sempre tem um escape. A questão é que esse refluxo a pessoa tem e não tem sintoma, absolutamente nada. Agora, como você bem disse, 20 a 25% das pessoas possuem um refluxo, a gente fala que é um refluxo patológico. Então, é uma quantidade, é um ácido, às vezes esse ácido é um ácido muito forte, e aí esse ácido vai trazer algum tipo de alteração para o paciente, certo? Então, existe esse refluxo, que é o comum, e que a pessoa só sente sintoma quando exagera. Fui ontem, fui lá na casa do Rony, tomamos o nosso vinho, batemos papo, fui dormir tarde, esqueci, deitei, acordei com uma queimação, acordei com dor, doutor, um desconforto. Tomo um remédio, fico direitinho, passa. Fui na casa do Rony, mas eu como bonito. No dia seguinte eu como certo. Doutor, estou comendo bonitinho faz uma semana e continuo com dor, continuo com refluxo. Aí é diferente. Aí precisa procurar o médico porque deve ter alguma situação envolvida. Jamal, meu velho, como é que essa coisa pode atingir o nosso processo respiratório? Existe uma relação anatômica entre o esôfago e a garganta. E nós vamos ilustrar isso aqui agora. Eu vou puxar aqui, ó. Sim. Vamos mostrar aqui. Olha só. Tá dando para ver aqui? Dá, Tá, né? imagina. Muito bem. Olha aqui. Aqui é uma maquete que mostra a boca, o nariz aqui. Quando a gente come uma comida, quando a gente respira, tudo passa por essa região na garganta. Mas vai existir uma bifurcação. Imagina que você está na estrada e você vai ter que escolher direita ou esquerda. Se o ar escolher vir por aqui, ele vai para o nosso pulmão, para a nossa via respiratória. Tá correto. A comida escolhe vir para cá, que é o esôfago. Muito bem. Então, este ponto aqui é o ponto da bifurcação. Agora vamos fazer o contrário. Vamos de baixo para cima. Como disse o professor Eduardo Greco, é um refluxo, é o contrário. Imagina que tem uma estrada e essa estrada, ela tá andando para cá, alguém vem na contramão. Veio na contramão, mas não pode vir na contramão. Se tiver a estrada tranquila, não acontece nada, mas não é bom. Agora, se a estrada estiver cheia, vai dar problema. Então, quando vem aqui na contramão, pode cair na região das cordas vocais, pode ir para os seios da face, pode ir para os ouvidos. Então, a relação anatômica é essa aqui. Esôfago está atrás, via respiratória está na frente. Via respiratória tem que receber o ar, esôfago a comida. Se a comida ou o ácido voltar, vai começar a Mas gerar existe problemas. uma sintomatologia diferente? Ou seja, que o outro, o clássico, é só queimação, Dorzinha no estômago, né? dorzinha no estômago e tal. Então, A sua é diferente? A do otorrino é diferente? É diferente porque é o seguinte, o refluxo, quando eu penso em sistema respiratório, ele não é dose dependente. Significa o seguinte, não precisa de uma azia que a pessoa sinta com um volume grande. Aí, para o meu paciente, para vocês entenderem, eu falo assim, olha só, o que é não ser dose dependente? Uma gotinha de limão, pequenininha. Se eu puser na boca, não tem problema. Mas e se eu puser no olho? Não pode? Então, não é a quantidade, é o lugar que o ácido vai. Então, não pode ir ácido na via respiratória. Vamos ver na tela os sintomas que são os mais comuns? Eu preparei para todo mundo. Bonitinho, ler. vamos lá. Vamos ver aí? Olha aqui, ó. Dor de garganta. Isso, dor de garganta. Garganta vermelha. A pessoa fala assim, ai, tá sempre vermelha a minha garganta. Sensação que tem algo parado, ardor, queimação, sensação da garganta arranhando, tosse, pigarro, rouquidão. Rony, rouquidão é estranha, que a rouquidão é assim, uma hora a voz fica estranha, outra hora ela fica normal, Não, tá. O paciente não entende nada.
esforço vocal, cansaço vocal, gosto ruim na boca, a língua fica branca, aftas, engasgos, sensação, parece que está sufocando. Então, esses sintomas não são sintomas óbvios para a população, cabe a nós orientá-los. São sintomas típicos de refluxo. Eduardo, há como prevenir Sim, refluxo? Isso é fundamental. Então, o tratamento do refluxo gastroesofágico passa primeiro por a busca do profissional correto. Então, esses sintomas acabam, meu amigo Jamal otorrino. Se a coisa é mais agravante, vem para nós, para os gastros, porque existe uma série de tratamentos. O mais importante é a prevenção. Quando a gente fala em prevenção, para tratar o refluxo, o mais fundamental é comportamento e alimentação. Então, a prevenção é rotina alimentar. Então, se tentar a pessoa se alimentar a cada 3 horas. É você entender que à noite não pode comer e deitar para dormir. Então, a prevenção é você se alimentar, esperar de 2 a 3 horas e ir deitar, porque senão você deitado vai favorecer a volta desse refluxo. E a gente pede para os pacientes evitarem alguns alimentos, que a gente até trouxe aqui, está na nossa mesa para demonstrar, que são irritantes gástricos, produzem mais ácido para o estômago e aquele esfíncter que a gente mostrou no começo, ele acaba diminuindo a pressão. Então a gente tem esses alimentos aqui, Rony, que é o que a gente pede para prevenir, é o paciente evitar, que é o refrigerante, o álcool, o chocolate, o café e as frituras. Eu brinco que cabe na mão sempre para o paciente o que a gente vai precisar que ele se preocupe em prevenir. Gosto de tudo isso. Todos nós. Estou perdido. Mas olha só, aí é que tá, não tá perdido, sabe por quê? Por quê, irmão? Não significa proibição. Exatamente. Significa moderação e adequação ao perfil de cada um. Portanto, não é uma proibição. Pode, desde que você esteja fora dos sintomas e moderadamente. Vocês estão em pé, eu também. A gente não vai crescer mais com a nossa idade. Vamos sentar um pouco ali? Vamos lá. Senta aqui no sofá. Vamos lá. Paulinha, você vai participar disso também, dessas nossas histórias aí. Bom, existem tratamentos para a gente cuidar dessa história? Sim, Rony. Que tipo de tratamento? Então vamos lá. O que é importante, Você vai ter o tratamento inicial, que é essa questão da comportamento. O paciente tem que entender que ele precisa se alimentar melhor, que ele precisa fazer essas mudanças nos hábitos. E aí você tem hoje tratamentos medicamentosos. Isso que eu queria saber. Exatamente. Então a gente tem as medicações, a gente chama de inibidores de bomba de prótons, que é o famoso omeprazol, Assim. Então ele tomando de uma maneira adequada, o paciente vai ter essa medicação como auxílio, que é no diminuição da acidez. A gente associa isso também, medicações que a gente chama de procinéticos, que são remédios que ajudam a digestão, aumentam a digestão desse paciente, tá certo? E também, às vezes, algum tipo de antiácido. Então, essas 3 medicações, a gente inicia um tratamento inicial, 4 a 6 semanas. E o paciente aí não melhorando, claro que vai ser necessário fazer uma endoscopia, Então, você vai fazer uma endoscopia para identificar o grau desse refluxo, o que acontece. Não melhorando, Rony, a gente vai investigar mais, a gente vai a fundo. Doutor, eu estou fazendo tudo e não estou melhorando. Aí o paciente faz um estudo do esôfago. Manometria, pH-metria, são outros 2 exames. E com esse estudo do esôfago, dependendo do resultado, hoje existem tratamentos por endoscopia também. Então a gente tem, Rony, hoje alternativas de radiofrequência, de funduplicatura endoscópica. Então o paciente ele precisa procurar um médico porque às vezes ele está lá sofrendo, está tomando remédio, o remédio não melhora. Já existem também tratamentos por endoscopia para a gente poder atuar contra o refluxo. Jamal, há como diferenciar, por exemplo, um problema respiratório, e você está acostumado com isso, vê toda hora na sua vida, com esse problema de refluxo? Essa coisa não pode confundir uma com a outra? Maravilhosa pergunta, Rony, porque confunde mesmo. Confunde inclusive nós médicos. Muitas vezes a gente pensa, será que esse quadro respiratório é infeccioso? Será que é um quadro irritativo? Será que é um quadro alérgico? Ou será que é o refluxo ou até coisas mais graves? Sim. Então, realmente confunde. E aí, diante da sua pergunta e dessa confusão, posso fazer uma perguntinha para o professor Eduardo Greco? Mas a minha vizinha toma omeprazol, eu também vou tomar.
Então precisa ir no médico, Cultura do doutor brasileiro, Eduardo. que isso é uma cultura Exatamente, né, absolutamente idiota, essa cultura Esse é o brasileira, maior da perigo, automedicação. Pô, os caras se arrebentam por causa disso. Exatamente, a confusão é grande. Se nós, médicos, temos dificuldade, olha quantos exames são necessários serem feitos. O doutor Eduardo vai avaliar, pode ter outras coisas graves envolvidas. A gente vê pacientes que têm hérnias de hiato muito grandes. Eu estava conversando antes até da nossa pauta com o doutor Eduardo, eu disse assim, olha, se o quadro complicou, tem uma hérnia grande, tem esofagite erosiva, eu mando para o gastro, porque aí ele tem que tratar. Então, a automedicação sem o correto diagnóstico pode levar a graves consequências. Sem dúvida, Não essa é uma recomendo. cultura que a gente precisa acabar no Tem que Brasil. acabar. Que um fala para o outro, toma não sei o que, eu tomei e fiquei bem. Pode ser uma coisa completamente diferente. Porque aí você mascara, né, Rony? Não Lógico, procura o profissional dele. claro. Esse é o grande problema. Vai mascarar a sintomatologia, o cara vai se arrebentar. Agora, não existe, por acaso, um tratamento conjunto do otorrino com o gastro? Sim, a gente recomenda muito. A gente trabalha nessa parceria, porque é como o Jamal disse, né, Rony? Meu mestre, meu amigo. Às vezes o caso é mais grave, esofagite erosiva, hérnia de hiato, uma série de situações que precisa investigar melhor com aqueles exames que a gente comentou, vem pra gente. Eu recebo uns pacientes que, doutor, é só um pigarro. Meu problema é aqui na garganta, é o bolo da garganta, né, Jamal? Então eu tô com essa disfunção. A gente vê que o estômago não tem uma gravidade tão importante, o esôfago não está tão ruim na endoscopia. Ó, você precisa procurar o otorrino, porque ele vai organizar todo esse quadro seu dessa região que foge do gastro. Então, essa parceria, e é não abandonar o doente, né, Rony? Sim. E o importante é o cara falar, não, isso aí não tem solução, eu não sei o que vou fazer, toma o remedinho. Não, a gente tem que ter isso também, de entender que no consultório tem os nossos limites e falar, ó, eu preciso de um auxílio de um colega. E passar para um colega qualificado para poder conduzir. O seu colega, inclusive, está com a boca aberta aí, que eu não estou entendendo. A boca aberta. Olha a boca aberta aqui, ó. E aí o paciente fala assim, ai, tá queimando, a língua tá queimando, tá tudo queimando. Olha o que eu trouxe aqui para vocês, ó. É, tá queimando mesmo, ó. É uma queimação mesmo. Sobre essa questão que a gente está conversando em relação aos sintomas, como o refluxo é um sintoma que geralmente se repete, eu faço uma analogiazinha, uma comparação para explicar para o meu paciente. Eu falo assim, pegou fogo na casa, você liga para o corpo de bombeiros. Claro. Bom, bombeiro. Aí passa 2 semanas, pegou fogo de novo, você liga para o bombeiro. Passou 2 semanas de novo, você liga de novo, o bombeiro vai falar, ô cara, tem alguma coisa errada. Então, gente, sintomas repetidos, sintomas persistentes, tem que investigar. Outro sintoma, a pessoa sente como se tivesse uma bola na garganta. Então, olha aqui a bola na garganta, aqui, ó. Aí a pessoa fica, parece que tem uma bola aqui, ó. A bola. E a bola, ela fica aqui dentro, incomodando a pessoa, dando aquela sensação que engole, parece que não engole. Não é uma bola, é um inchaço, é um edema motivado pelo ácido, pela irritação do ácido. Sensação de bola. E aí, na Jamal, garganta. você já pega Muito aí ruim. o pigarro também, né? Porque E me o procura pigarro? muito, doutor, eu não largo isso. Exatamente. E o pigarro, a explicação é essa, ó. O ácido sobe, quando o ácido sobe, ele machuca a corda vocal. Aí a corda vocal, quando machucada, é como se você tivesse uma irritação no olho. O olho começa a produzir lágrima. Aí o que acontece? Aqui começa a produzir secreção. Aí a pessoa fica no motorzinho do carro. Sabe aquele motorzinho que você Eu não me seguro, Rony, não tem jeito. Jamal é uma figurada. Maravilhoso. Não, as analogias que ele Essa faz... pauta, Rony, você nos abrilhantou. Era algo esperado na nossa vida. Agora, Eduardo, se não tratar, isso pode trazer uma consequência um pouco mais importante, né? Exatamente. Então, o tratamento errado, você tomar o remédio do seu vizinho, você não tomar a remedicação adequada, não procurar um colega médico, o nosso esôfago ele vai se irritando, vai machucando. Jamal disse, vira uma erosão, vira uma feridinha.
essa erosão pode se transformar numa outra doença que a gente chama de esôfago de Barrett. Barrett é nome de médico, né? Os médicos adoram dar o seu nome para as doenças, né? Para os aparatos. Então, esse Barrett já é uma transformação do seu esôfago. Então, aquela mucosa do esôfago que estava machucadinha, agora virou uma doença, já uma alteração do esôfago. Esse Barrett, se não tratado, pode virar um câncer. Claro, é uma história que a gente fala de você não vai ter um câncer em um mês. Só que a pessoa não se trata, ela toma o remédio da vizinha, então isso depois de 5 anos pode virar um câncer. A prova cabal de que nosso papo está tendo audiência é que estão chegando perguntas milhões, pra Paola. né? Milhões, viu, gente? Não vai dar pra ler tudo. Mas a Cleda Villalpina diz que ela tem muitos soluços enquanto ela come, inclusive. E aí ela quer saber se isso pode ter alguma relação com refluxo, porque durante a alimentação ela fica soluçando sem conseguir parar. Isso não é normal, né, doutor Eduardo? Não é normal. Não é normal. Com certeza pode ter relação com refluxo. São 2 situações que você pode ter, minha amiga. Ou é o refluxo, o soluço, ele vem de uma irritação do seu músculo, do diafragma. Diafragma, sim. Que é o músculo que divide o peito da barriga, né? O tórax do abdômen. Esse músculo irritado, às vezes a alimentação gelada, ou muito quente, ou algo irritante. Agora, se você está com uma irritação no esôfago, o esôfago passa aqui no meio desse músculo. Então, ele pode estar te dando soluço. Pode investigar. Onde é que eu acho vocês nas redes sociais? Como se eu não soubesse. Eu sei, mas quem está em casa não sabe. Então, onde é que eu te encontro? Pode Eduardo? encontrar, né, eu, Eduardo, _Greco, ou no nosso Instituto Endovita com 2 T's, vamos estar à disposição de vocês. Tá lá, ó, @Eduardo Greco, Eduardo _Greco com 2 C's. Jamal. @Doutor Jamal. Simples assim. Simples assim. É isso aí. Obrigado por terem vindo. E Rony, honra. você precisa mandar um abraço, um beijo pra minha mãe, Dona Ângela, que você sabe, é a sua maior fã, senão eu saio da... Ângela, Tudo pode meu acontecer. amor, como é que você tá, querida? Tudo bem? Ó, beijo grande e saudade. Ó, o bonitão que você fez aqui comigo, ó. Obrigado, queridos. Obrigado. Obrigado. Bom, agora é aquele momento de dar uma cadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fechou? Pisquei. Cadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fechou? Pisquei. Manhã do Rony. Oferecimento. Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Bonitinha, bonitão, para você que chegou agora, bom dia! Bom, eu e a Paola Preto estávamos aqui ansiosos para a sua chegada. Agora, pensa bem, fazer nhoque dá um certo trabalho, eu diria. São vários processos e é provável que você precise dedicar um pouco mais de tempo ao preparo. Mas, nem por isso, é uma receita difícil de fazer. O chefe Helder Justo nos trouxe hoje aqui um delicioso nhoque de batata baroa. Batata baroa para nós, cariocas e para cima, né? Para cima do Rio é batata baroa. Aqui para São Paulo é mandioquinha. E para o Sul é batata salsa. Não importa, ele vai agora nos dar umas dicas cruciais para que ele fique perfeito. Obrigado, querido. Como é que você está? Tudo bem, bom te ver. Bom, então, eu sei que não é só com esse mise en place que está aqui, não é só nhoque de batata baroa, né? Hoje nós temos bastante coisas aí, um varalzinho de antipastos, nós temos aí um nhoque de mandioquinha com manteiga de sálvia, temos o wagyu também. Mas que coisa chique! É uma carne excepcional aí, né? Sem dúvida nenhuma. O caviar das carnes, né? É verdade. Isso é até legal o pessoal conhecer, quem não conhece vai entender um pouquinho, saber como que é essa carne, que é algo espetacular. Também acho, como eu gosto disso aqui, gente, olha que beleza. Hã? Gostou? Eu também. Amo isso aqui. Bom, Helder, me conta uma coisa. É verdade que você brincava na cozinha quando você era criança? Era assim. Eu praticamente cresci dentro de cozinha, né? Meu pai sempre teve padaria, sempre
estava lá dentro com meu pai ou com a minha mãe, dentro de cozinha. Então é algo que sempre nós estávamos ali. Tá no DNA. Tá no DNA. Já desde pequeno começamos aí. Então já é algo desde de infância, né? Maravilha. Por olha isso aí, gente. Como é bom, não é? Presunto cru é um sonho dourado. Eu adoro presunto cru. Ou presunto ibérico, o que você quiser. Ou prosciutto crudo de Parma. Não importa. Eu adoro isso aí. Pronto. Que é maravilhoso, O né? que você vai servir hoje pra gente? Hoje nós vamos fazer para vocês experimentarem um nhoque, né? De mandioquinha com manteiga de sálvia. Um wagyu, que é um corte de ancho. Meu Deus do De céu. wagyu, né? E depois nós vamos para uma sobremesa que é uma tortinha de maçã com gelato de vanila defumada com lenha de macieira. Presta atenção. Gosto disso. Não é que eu gosto, eu sou enlouquecido por isso. Eu sou doente por isso aí. Essa é que é a grande verdade. Dá uma olhada. Olha que coisa linda no ar. Gente. Bom. Vamos começar a fazer as coisas então. Vamos lá? Deixa eu Vamos colocar embora. aqui o Olha que varolzinho lindo. do nosso lado. Você sabe de uma coisa bacaninha? Isso aqui é manteiguinha de ervas? Essa daqui é a manteiga de sálvia, De né? sálvia. Você sabe, antigamente, quando eu era pequeno, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, a minha mãe ia comigo, com meu irmão, na confeitaria Colombo, lá no Rio de Janeiro. E eles faziam, segundo minha mãe, a melhor manteiguinha de ervas que existia. Foi lá que eu passei a ter paixão por Chateaubriand, alto, aquele alto, e mamãe passava em cima. Mamãe passava em cima a manteiguinha de ervas para mim. Essa aqui é só sálvia, mas lá na é só Colombo sálvia. eles tinham tudo. Aqui é a nossa mandioquinha, Tá. né? Então nós vamos começar, vou colocá-las para cozinhar um pouquinho aqui. Uma coisa que eu queria falar com você, Ah. em relação a isso. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade isso, mas, Helder, é melhor cozinhar ou assar? Dá para fazer dos dois métodos, eu vou te explicar o porquê. Tá? A mandioquinha, tanto a mandioquinha quanto a batata, se você conseguir fazer ela assada, sempre melhor. Né? Então você deixa ela com a casca, rega com um pouquinho de azeite ali, cobre com papel alumínio e leva no forno. O porquê assada? Ela vai, como é um legume que tem muito amido, então ele vai puxar muita água. Entendi. E a água, ela é inimiga de uma massa, né? Sem Então, dúvida. quanto mais água ela tiver, mais farinha de trigo você vai colocar e vai ficar aquela massa pesada. Tá. Né? Então, você assando ela não vai ficar tão aguada. Dá para fazer na água, do jeito que eu vou fazer aqui, tranquilamente. Porém, o ponto dela tem que ser algo que tem que ficar em cima. Né? Então, você não pode deixar ela cozinhar demais. Ela tem que ficar bem al dente. Porque aí ela não, né, absorve tanta água. Tá. Né? Aqui eu coloquei a nossa mandioquinha para cozinhar. Então, eu vou pegar aqui agora, que eu já tenho ela já cozida para ir adiantando, lógico. Ó. Aqui é só mandioquinha. Olha o ponto dela. Ó. Aqui só tá a mandioquinha espremida. Mais nada. Né? Ó, ela já tá durinha, ó. Ela não é aquela coisa melecada, né? Não fica grudenta, não fica pegando. Para poder ficar mais fácil. Perfeito. Porque aqui, ela estando nesse ponto, é algo que você vai conseguir colocar menos farinha. Claro. Vai falando, enquanto eu como. Lá, deixa É eu muito pegar bom aqui isso. Nossa Que baciazinha. absurdo. Agora eu entendo porque as pessoas falam que não me dão comida em casa. Porque, olha que coisa linda de ver. Isso aqui é wagyu ou não? Isso aqui é Esse é wagyu. Wagyu. Uau. Eu já tenho ele aqui cru, já pra gente poder mostrar também um pouquinho. Tá. Mostrar ele, ó. E isso aqui o que é? Isso é uma salada de um mix de folhas com ramon, com figo, com amêndoas. Uau. Terá um fim digno também. Ah, com certeza. Paola, você tem pergunta? O pessoal tá querendo saber se esse nhoque com essa batata baroa, né? O mesmo procedimento com uma batata normal, tem algum temperinho aí secreto pra dar o gostinho? Porque a batata baroa já é muito saborosa, né? Não precisa de muita coisa, né, chefe? Não. A mandioquinha, ela é um dos legumes para fazer nhoque que eu mais gosto. Ela é mais saborosa. Mas qualquer receita, qualquer legumes que você queira fazer, a receita base é a mesma. Não muda nada, é só o legume, só tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? No caso, com a cocção do legumes, que alguns contêm um pouco mais de água, outros ponto, não. né? Então, só tem que tomar cuidado com isso. É que eu tenho Chegou um só ovo minha aí dentro? mandioquinha,
Uma gema de ovo para essa quantidade que eu estou usando, diminuir um pouquinho, né? Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de Queijo é esse? queijo parmesão ralado. Perfeitamente. Fresco. Isso. Um pouquinho aqui. Isso. Muito bem. E um pouquinho de noz moscada ralada. Mas você quer alguma específica? Porque às vezes você... E um pouquinho de sal fino. Não precisa ser fleur de sel, essas coisas não, né? Não. E aqui eu vou misturando ela. Aqui está o grande segredo. É dar o ponto nela antes de começar a colocar a farinha de trigo. E o, Mexer menos. e o processo é o mesmo quando você joga na água, quer dizer, quando ela flutua, Flutuou, tá pronto. então é normal. Vamos cortar, o processo é o mesmo, é aquele que toda dona de casa já conhece, já Claro. está acostumada a fazer, né? É que o segredo do nhoque realmente é a cocção dos legumes. Só isso. Basicamente, sim. Quanto menos ele adquirir água, ele ficar menos cozido, melhor vai ser o resultado da sua massa, né? Agora, esse Wagyu aí, que eu tô de olho nele, eu tô namorando faz tempo. Uma coisa simples, como é que você tempera ele? Como é que você prepara esse Wagyu? Olha, Rony, Wagyu, pra mim, ela é uma carne que primeiro a gente tem que explicar um pouquinho dela, né? Uma das carnes mais nobres do mundo, né? É mais cara do que o ouro. Ela é extremamente cara. Então, assim, o Wagyu, ele é uma carne que ela é extremamente marmorizada, né? Então, ela tem um marmoreio entremeado muito grande, né? Que isso traz um sabor amanteigado para a carne, né? Traz um sabor único. Adoro. Então, o legal do Wagyu, principalmente, ele é uma carne, como ela é diferenciada das outras, qual que é o tempero dela? Sal. É um nós craque. não podemos perder a essência da carne. Eu falo sempre Né? isso, gente. Não Sal. adianta inventar. Já tem o sabor. O sal realça. Acabou. Pra que o resto? Deixa eu pegar uma Vou aqui pra fazer gente- churrasco na cerveja. Vou fazer churrasco com... Não. Sal. Acabou. É isso aí. Senão vira invenção. E quem inventa é inventor, não é cozinheiro. É isso aí. Pronto. Aqui a nossa Aí. carne de Wagyu. Olha, ó enquanto que lindo. ela Aqui, tá ó o Wagyu aqui, ó. descansando. Paola, você tá me olhando muito... Tô rindo de... Tá Tá você se gosta, né? esbaldando, né? Tá É. se esbaldando. Deixa eu perguntar, chefe, pro ponto do nhoque. Qual que é a hora de parar de colocar farinha? Como saber A hora, que tá no... vou explicar agora. Nós vamos começar a colocar farinha nele agora. Mas não muita, porque E senão... aí eu já vou ensinando mais ou menos o ponto, né? Pra gente poder colocar. A farinha de trigo que eu utilizo, farinha normal, de preferência aquela sem fermento, né? Uma dica legal, tanto para panificação quanto para massas, eu sempre dou preferência quando eu compro farinha pelas que são de saco de papel e não pelas de saco de plástico, porque a farinha ela respira melhor, ela tem uma qualidade sempre melhor. Aquelas de saquinho de plástico, ela é muito boa para confeitaria, né? Tá. Para você fazer um bolo, alguma coisa, mas quando você mexe com massa ou você mexe com panificação, é sempre bom o trigo. Ó, a farinha eu vou colocando ela sempre aos poucos, Ah, tá? é engraçado o seguinte, hoje o saquinho da farinha, é de papel, né? Antigamente, o que era? De pano. Sabe aquele saco de 60 quilos que tem de farinha quando sai do moinho? Antigamente era aquilo em miniatura. Eu adorava. Minha mãe comprava aquilo, ou mandava comprar, e o que acontecia? Depois que a gente servia, depois que usava a farinha, eu pedia para lavar o saquinho, que era um receptáculo maravilhoso para minhas bolinhas de gude. Então, para mim, em casa só servia esse. O único que eu queria era essa farinha. Não posso falar o nome, porque eu nem sei se existe ainda, né? Mas eu adorava, porque eu podia depois pegar o saquinho, lavar o saquinho e guardar minhas bolinhas de gude, que eu tenho até hoje. Aqui, ó, vou Minhas colocar... crianças, prestem atenção, isso aqui é ouro comestível. Tio Rony vai agora degustar, frio mesmo, mas é que o maior tempero que eu tenho é isso aqui, já que eu não tenho refluxo. Então,
Ah. É caro, mas é bom. É caro, mas é bom, né? E aqui Ai, tá tio. a nossa massa. Ó, eu coloquei quase nada de farinha. Aqui eu devo ter mais ou menos 1 quilo de mandioquinha. Tá. Eu não coloquei ainda nem 200 gramas de farinha de trigo. Muito pouco. Seria essa a proporção correta? Eu vou colocando, geralmente vai um pouquinho mais ou até um pouquinho menos, Sei. dependendo de como tá a sua mandioquinha, de quanto de água que ela absorveu, né? Ah. Essa daqui não foi quase nada, ó. E quanto menos farinha é bom, porque vai deixar a sua massa mais levinha, né? Aqui como que ela vai ficando, ó, ela parou de grudar, tá bom, ó. Não é uma massa mole, não é uma massa grudenta, ó. Tá até parecendo uma massinha de pão. Então, daí pra frente, né? o processo é o mesmo. Isso. Agora é só abrir ela e começar a cortar. Vou sovando ela só para acabar de passar a farinha, né? Pronto. Como é que Pronto. você faz? É isso aí que eu faço assim também. Isso, ó. Eu abro ela aqui, ó. Corto um pedacinho dela, Isso. ó. E aí o mesmo Exatamente. um pouquinho de farinha. Para não grudar. Ou Isso. sêmola também dá para ser, né? Tá. Aí aqui não tem problema ele ficar branquinho, ó. É só picar depois. Exatamente. Ah, maravilha. Igual. O processo é igual. Não muda nada. O segredo do nhoque, ele realmente está na cocção do legumes. Só isso. Saber cozinhar o legumes, não cozinhar demais, sempre você vai ter uma massinha leve, que aí você consegue colocar menos farinha possível. Aí. Ó. Ah, aprendi. Eu corto de uma em uma, você corta de duas em duas. Aí, quem 2 pode, em 2, pode. Quem não 3 pode, em você 3. sacode. Aí, ó. 3 em 3. Beleza pura. Tá aí. Aí, ó. Aqui já temos. Você vai colocar agora onde isso aqui? Vou começar agora, a gente vai colocar ele aqui na água, Tá. na panela que já está ali com água, um pouquinho de sal, e vamos começar a cozinhar eles. Coloca lá, porque eu vou só dar um recado e já volto. Antes, você podia me dizer onde é que eu te acho? Eu estou no Varal 87, na Rua Graúna, em Moema. Varal 87. E no seu arroba É o @chefe Elder Justo. ou Varal 87. 87. Muito bem, agora sim o recado. Presta atenção, bonitinha. Você gosta de ganhar prêmios? Pagar barato? Gosta, né? Então esse recado é para você. Já pensou em uma assinatura que te dá a chance de ganhar vários prêmios diariamente? Estou falando de prêmios como Alexa, patinete elétrico, JBL, smartwatch, drone profissional, carro 0 km. Carro 0 km! Aqui no Festival de Prêmios da Rede TV tem tudo isso e muito mais. O melhor de tudo é o preço. São apenas R$5 por semana. Então participe agora mesmo, corra para o site festivaldepremios.com.br ou capture o QR Code e aproveite. Festival de Prêmios, o mais premiado, sabe onde é que está? Aqui, na Rede TV. Bom, você perdeu alguma coisa aqui, alguma parte do nosso programa? Ficou chateado, né? Fica não. Você pode assistir depois. É só baixar o nosso aplicativo. Rede TV Go. Como diria o outro, né? Nós aqui, talvez. Olha o vagueio, não é todo dia que tem isso não, gente. Não, por que você não comprou um carro ao invés de comprar esse... Não é? Esse vagueio? Era muito mais fácil, né? Aí, ó. Muito bem, ó. Agora eu vou ter um papo super especial com os bastidores do TV Fama, que é o programa mais antigo aqui da Rede TV e que os brasileiros, inclusive eu me incluo, amam acompanhar para ficar por dentro das notícias das celebridades. E eu vou receber aqui 2 repórteres dessa equipe que está, eu não sei como é que elas conseguem, em todos os lugares ao mesmo tempo. Não sei como é que elas conseguem fazer isso, mas enfim, a gente vai descobrir agora. Então, sejam muito bem-vindas, Fernanda Siqueiroli e Lisa Gomes. Adoro vocês. A gente que te adora, Rony. Não levante, por favor, fica aí. Ai, 2. isso é maravilhoso. Você sim. É o príncipe, né? Tudo bem, Lisa? Tudo ótimo. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Muito bem. Quero saber o seguinte. Há quanto tempo vocês estão no TV Fama? Quem responde? Eu tô há 11 anos já. Você São não, tem, 11 anos. você não tem 10 de idade, como é que pode? Pra você ver. A gente é onipresente, tá em todos os lugares, a idade também tá fora disso. Eu tenho 10 anos já na Nossa, casa, 10 coisa, anos meu Deus. de emissora, porque eu comecei fazendo matérias como web repórter. E aí a Sônia Abrão me chamou,
em seguida comecei a fazer muitas matérias para a Sônia. E no total, no TV Fama, são 7 anos. Menina, eu me sinto um senhor idoso numa hora dessa, que 2 garotinhas, né? E de repente, é evidente que vocês passam por situações que eu diria inusitadas. Eu vou dizer, eu não teria nem vocação, nem talento para fazer o que vocês fazem. Porque porque é direto, então não tem como editar na hora que a pessoa está falando, ainda mais artista, que você sabe. Ainda mais aqueles artistas que têm síndrome de Deus, que podem tudo, que sabem tudo, isso me irrita muito. E vocês devem passar por situações constrangedoras. Muitas, né? Alguma coisa inusitada. Seria muita indelicadeza da minha parte perguntar se vocês já passaram por situações desagradáveis? Rony, você nunca seria indelicado. A forma que você pergunta, você pode perguntar o que você quiser, você pode trabalhar no TV Fama, porque você tem liberdade para perguntar o que você quiser. Todo mundo vai responder. E ele já tem carteirinha do TV Fama, né? É Quantas matérias a gente já fez com o Rony? Não é? Muitas matérias maravilhosas fizemos com você. Você já fez até aqui? Aqui, invadindo aqui o estúdio também. Pra gente é uma honra. Obrigada, minha querida. Mas obrigado. respondendo a sua pergunta, que a gente está aqui só fugindo, né? A gente fica idolatrando, a gente adora. Rony. Mas, Rony, situação inusitada, eu acho que faz parte da nossa vida. E a gente pode te descrever diferentes coisas que já aconteceram com a gente de diversas formas. Desde... É que tem coisas que é muito pesado que não dá pra contar. Mas assim, desde... Por exemplo, eu já chamei o nome de uma atriz traída, eu já chamei ela pelo nome da amante. Então, assim, como é que você... É muito difícil. Sai ali. A gente tá tão focada, eu tava tão focada na pauta em conseguir entrar nesse assunto de maneira delicada, porque a gente tem delicadeza, as pessoas acham que não, mas a gente sabe fazer de uma forma muito respeitosa e delicada. Então, acho que uma das coisas mais inusitadas que já aconteceram comigo negativamente foi isso, e eu não esqueço. Eu já troquei nome de entrevistado também, mas assim, eu já fiz entrevistas onde eu tô ali batendo papo e tá, eu sei a história inteira, eu sei o que eu vou perguntar, a pauta toda, mas eu não lembrava o nome da pessoa. Então assim... Chama de querida! Oi, minha querida, meu amor. Eu fiz a entrevista inteira, Rony, juro. No final eu virei pro cinegrafista, como é o nome dela mesmo, que eu já esqueci. Ai, que horror! Juro, eu já passei por situações assim, já caí em pauta. Cair é normal, viu? Já caí. Cair é normal. Porque a gente corre muito. E quando chega uma pessoa, não necessariamente você chega e você se posiciona tranquilamente ao meu lado e eu falo com você assim, não, às vezes você chega e tem 800 pessoas em cima de você e a gente já fiz entrevista ajoelhada no meio de muvuca, então não é sempre que é tranquilo, né? A Lisa já fez alguma coisa comigo no meio de muvuca, Já fiz no meio de muvuca, mas eu lembro também uma última que eu fiz agora, fiz o link de um hospital e aí acabou o link, sendo que eu tinha caído, né? Então eu não estava escutando no meu retorno. E eu continuei ali quase 2 minutos ainda, passando. Foi uma coisa louca, assim. E aí, o cinegrafista olhava, tinha o pessoal da técnica olhando, assim, no retorno, e falava, mas já acabou, por que ela continua? Mas eu continuei lá, passando a informação. Então, assim, acontecem coisas engraçadíssimas nos bastidores e a gente fala que os bastidores do TV Fama é muito divertido. Muito divertido, porque a gente chega com cada história, daria para montar 3 livros com as histórias de todas as repórteres, inclusive beijo para toda a nossa equipe, né? Tem equipe no Rio também, tem muita gente que faz esse programa. A gente está só representando aqui todo mundo. Ah, falar nisso, a senhora conseguiu uma exclusiva com o crush ali da Paola? A Paola tá, olha, tá enlouquecida a Paola. Sim, no mesmo dia a Paola já me mandando mensagem. Você é uma senhora casada, você não pode fazer isso. Mas esse crush aí, não filho, só dá problema esse daí. O tal do Simone. Simone Suzina, pois é. Ele acho que é um crush de geral, né? Porque é uma beleza que eu nunca vi um homem bonito, sim. Ele é um bonitinho mesmo. Esse é. Bonitão. Mas realmente, foi uma entrevista um pouco tensa, viu, Rony? Por quê? Porque assim que ele desembarcou no Brasil, no meio de uma turbulência, no meio de um monte de polêmica, ele se deparou logo de cara no aeroporto com um jornalista que foi super agressivo com ele, chegou colocando o microfone já perguntando: você usou a Anitta para se promover, você deu um golpe na Anitta para ficar famoso, que essa é a grande polêmica.
E essa é a nossa diferença, que a gente chega comendo pelas beiradas. A gente sabe fazer. Olha lá, você exatamente. entrevistando. Olha lá. Que coisa mais bonita esse moço, gente. Vamos ouvir um Fala trecho, sério. criança. Vamos ouvir um trecho aí, vai. Bota volume aqui. Primeiro de ouvir tudo, aí. é um prazer conhecê-lo. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa, Simone Suzina. É sua primeira vez no Brasil? It's my first time, finally. Primeira vez, finalmente. Eu sempre quis vir ao Brasil. So, Simone, you just arrived. Você acabou de chegar e já está aqui para fazer um procedimento de beleza. Seu sorriso vai ficar melhor. Eu sempre quis fazer isso nos dentes. O que eu posso contar é que é um filme na Itália. Será pelo mundo todo também. Tá Olha. gravando em Puglia, o bonitão. Tá. Mas eu sei que quando ele chegou Tem bons e vinhos se lá. deparou comigo, o assessor, a primeira coisa que o assessor falou pra mim foi: "No, Anitta, no, Anitta". Ele estava desesperado, então eu tive que negociar muito pra conseguir essa entrevista. Tive que negociar temas, tive que negociar perguntas. Ele quis ver as minhas perguntas, que isso acontece também. Muitos assessores querem saber exatamente pra não sair dali e a gente respeita. Olha, E assim Fernanda, foi eu vou feito. dizer uma coisa. Muita resistência a artistas, porque eles têm uma doença chamada síndrome de Deus. Podem tudo, querem tudo, etc. Tem uns piores ainda, que tem a síndrome chamada de professor de Deus. É pior ainda. Por que escolheu, então, uma profissão de vitrine? Essa é a minha pergunta. Você leva a vida inteira para um dia ser reconhecido. Chega esse dia, o que você faz? Não usa óculos escuros para ninguém te ver, não carrega embrulho, não fala com o repórter, não dá entrevista, vai procurar outra atividade profissional. E, Rony, posso falar? Eles não enxergam que, na verdade, é a oportunidade que nós estamos abrindo espaço no nosso programa, que é um programa importantíssimo, no horário nobre, para que ele se defenda. Pensa dessa forma. E tem uma coisa tão importante, que eles vão para as redes sociais, eles falam tudo que eles querem, e aí detona, fala tudo, a gente encontra às vezes em pauta, chega lá, sobre aquilo que você... Eu não vou falar sobre isso. Eu também com uma recente, uma entrevista com uma atriz que revelou... Isso é uma doença. A atriz revelou que tinha sido abusada na infância, infelizmente. E aí eu fui perguntar sobre isso. Ela falou, é importante, porque você falou de algo que a gente hoje realmente precisa falar, sabe? Se acontece, para ajudar as outras famílias. Ela falou, não estou aqui para falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não estou afim. Então ela foi extremamente grossa e a gente queria abordar esse assunto porque também é um assunto de utilidade. E que foi ela que falou, E que foi ela que falou nas redes sociais, não foi a gente que foi lá, obrigar. Olha, eu levei um susto agora, a ponto da diretora falar comigo ali, já acabou de falar, Rony, você está tão assustado, está de boca aberta. Eu estava assim, ouvindo. Porque eu não posso entender que uma pessoa que trabalha com comunicação possa agir dessa maneira. Sim. Eu estou nessa brincadeira há 57 anos e acho que é dever você falar com as pessoas com toda a gentileza, com toda a candura que for possível. Porque todos nós somos colegas. Nós trabalhamos com a mesma coisa. Gente... O pior, às vezes, não são os artistas, são os assessores de imprensa. Aí, eu tenho uma visão em relação aos assessores. Esses são os professores de Deus. E eu tenho uma visão em relação aos assessores de imprensa, que não são todos, alguns deles, mas são nada mais nada menos que artistas frustrados. Roberto, que você conhece bem. Então, o Roberto Rodrigues, por exemplo. Beijo, Roberto. Que é o meu... Roberto. Esse é o meu assessor há 15 anos. A gente ama. Mas ele entende o papel de ser um assessor de Claro. imprensa, porque tem assessor que não dá a mínima pra imprensa e fica ali bajulando o artista, e eu falo, só um minuto, assessor de imprensa. E ele chega pra gente assim, fala, Isa, vamos abordar esses temas aqui, tá? Então não tem esse problema. É um assessor de verdade, porque quantas pessoas hoje se titulam assessores, né? Meu amigo, virou meu assessor. 4.860.000. Às vezes loucura. Às vezes aqui mesmo no programa aparecem, né, artistas. Oh, muito prazer, quem é você? Eu cumprimento todo mundo. Eu sou assessor de fulano. Ah, tá. E você, eu sou assessor. E você, eu sou assessora do fulano. Quantos? Assim, 15, né, para um cara. Eu não sei onde arruma tanto dinheiro para pagar tanto assessor. Você tem assessor também, né? É permuta. Paola, você tem? Permuta é ótimo. Mas a sua assessora também sempre tá pegando no meu pé. Mas deixa eu aproveitar, você ficou falando... Olha o expose. Não, é um agradecimento.
Deixa eu te falar, que você tá falando sobre isso, eu quero saber se alguma vez você já passou por isso, hein, meninas? Perguntem pro Rony. Você já teve alguma situação em entrevista que você ficou constrangido, que te colocaram ali numa situação meio estranha? Não importa. Se você se constrangeu, responda. Você escolheu essa profissão. Você tem todo o dever, você tem o dever de colocar isso em pratos limpos. Acabou. Gente, palmas pro Rony mesmo. Que todos os artistas te ouçam, porque isso é muito importante, porque é um respeito com o nosso trabalho. Sim. A gente não faz fofoca, apesar dessa história. É fofoca. Não, a gente faz um jornalismo sério. A gente tá aqui pra divulgar o seu trabalho. Peraí, meninas, vocês não sabem? Levanta, por favor. Isso quer Levanta dizer que a gente tá com aqui, ó. Fala. Todo mundo assistindo. Vamos fazer o maravilha. Gostei dessa história. Isso é pra gente comemorar. Bonitinha, Quer dizer que, ó, bonitão. todo mundo levantou, começou a dançar, eu fui também. Vocês têm me feito dançar todos os dias. Pode ter a mais absoluta consciência de que isto tudo que acontece aqui é feito para você. Então, mas cabe a mim agradecer sempre. E você sabe do que eu estou falando. Beijo. Obrigado. Maravilhoso. Deixa eu ir lá, só um minutinho. Tudo bem? Tá bom. Olha, não sabia que estava liberado. Imagina, já está. Porque estamos esperando lá alguma coisa que está vindo aí, que é nossa, tem... Não, a gente veio no dia certíssimo, porque tudo que está aqui Eu também amo tudo Mas isso. ao mesmo tempo, né, Rony, que tem entrevistas pesadas, a gente também fez entrevistas marcantes, né, da nossa carreira, assim, que são... Vai ficar para a história do TV Fama e para a nossa história. Cita uma, Liz, uma. Eu fiz várias. Com a Marília Mendonça sempre foi muito especial. Tá. Com o Gugu. O Gugu era meu irmão. Marília não cheguei a conhecer, mas vi como ela era querida depois da passagem dela. O Gugu foi marcante para mim porque eu tinha feito a última entrevista com ele na época do Canta Comigo. Foi. E aí, em seguida, logo depois, ele, infelizmente, aconteceu esse trágico acidente, aí ele morreu. E aí eu fui fazer a cobertura do velório, então assim... Você estava lá, no velório não fui, não vou a velório. Foi bem difícil também. Não vou a velório, Aliás, não vou. Foram os velórios mais difíceis, assim, para fazer, Não vou, porque foi uma loucura. Eu vou na hora do sepultamento, eu tô lá junto com todo mundo. Mas aí não, que aí se é a farra do boi, vai todo mundo. Aliás, confusão. eu me recordo que eu estava no sepultamento do Gugu, eu estava de um lado, a Lisa do outro, e nós entramos ao vivo. Eu conversei com você ao vivo, aqui na Rede TV, nós entramos ao vivo para falar sobre o sepultamento. É uma coisa muito triste, a Lisa falou muito bem, né? Tem coisas boas, coisas ruins, Vai todo mas mundo pro velório, mas pro sepultamento não vai ninguém. E eu lembro que na época eu cheguei a entrevistar a Miriam, né? Na época, a Rose de Miriam. Também foi a única emissora que conseguiu falar com ela. A única emissora não, a única pessoa, foi a senhora. Isso é uma coisa histórica, Lisa. Vocês, de repente... Mas ela que veio pra mim, sabe? Ela que veio. Ela veio na minha direção e aí eu tava ao vivo na época, no dia, e aí a gente fez esse foi muito rápido, né? Mas foi muito importante. Foi uma exclusiva incrível. Eu acho que ela queria desabafar, sabe? Não, foi uma exclusiva incrível que você fez. Eu vou dizer uma coisa, olha, foi nesse dia aí, ó. Foi nesse dia, esse foi o sepultamento do Gugu. Foi. Muito Nossa. marcante. Foi bem marcante mesmo. Quem teve que subir nas costas de quem? Eu subi! Você subiu também ou foi só eu? Como vocês sabem disso? Nós sabe. Subi aqui, ó, nosso cinegrafista maravilhoso, alto, forte, ali aqui na época. Subiu no ombro dele, ó. Vamos lá. Quem foi? Verdade, O Wagner? História. Não, foi o Wagner. O Eliakim tava com você. Tá vendo? É tanta coisa. O Wagner, maravilhoso. Que Isso no inclusive velório. No velório? No Não. velório. É nosso produtor aqui. No sepultamento. A gente precisava fazer uma imagem exclusiva maravilhosa. Não pensamos duas vezes, eu e Wagner, verdade. Beijo maravilhoso, que hoje faz parte aqui do Rony. Gente, muito bem, vocês estão bem de produtor. Mega produtor, subi mega. no ombro dele mesmo. Nesse dia do velório do Gugu, eu tentei subir no carro de bombeiro. Tá vendo? A gente é Peralta. É verdade, eu tentei subir no Somos carro de bombeiro. repórter serelepe. Sabe o que é isso? É amor à atividade profissional. Sim. É amor ao ofício. Sim. Isso é verdadeira vocação. Talento é uma coisa discutível, mas vocação não. E vocês têm. É muito difícil. Tá bom, É difícil, Rony. Ô, Helder!
Muito bom, hein, Helder? Você é insuportável. É tudo que eu tinha para dizer para você hoje. Mais nada. Tá bom, Rony? Não. Bom é água com açúcar. Isso aqui é outra coisa, meu irmão. Muito gostoso. Sensacional. Parabéns, querido. Parabéns. Muito gostoso. Fê, a gente vai ter que vir aqui sempre, viu? Olha, Rony. A casa é sua. Com Roberto Carlos, eu me lembro. Ah, o Não, Roberto. ela é assim com ele, ó. A Liz e Roberto Carlos, ó. Eu amo o Roberto assim também, porque a primeira vez que eu fui gravar com o Roberto foi no navio. A chegada dele no navio. E aí, tava a imprensa toda. Você sabe como é que é gravar com o Roberto? Sei. E aí, aquela loucura, ele veio falar com a nossa equipe, veio falar comigo. E naquele bate-papo maravilhoso, ele termina, me dá um beijo, me dá um abraço. E a gente se encontra em outros momentos. Olha lá. A gente se encontra em outros momentos. Maravilhoso. E ele também lembrou de mim, super querido. Né? Então, o Roberto, não tenho o que falar, é de fato... Queremos áudio aqui para ouvir. Isso foi no aniversário da Laurinha. A matéria inteira. Então, olha, roda. Neto também tem fé de encontrar um novo amor. Não precisa fé, não. Já encontrou, Roberto? Não, mas não precisa fé, não. Isso aí é só a gente, né, observar e se... Só quem sabe tá ao redor, tão pronto. Se colocar, vamos dizer, à disposição, vamos dizer assim. Tá faltando isso. Não tá não, mas tá indo bem, tudo bem. Não. Quando aparece, né? O coração tá aberto. É. Mais ou menos. Ah, que bonitinho. Tem medo de se apaixonar de novo? Não tem medo do amor, não. De amor eu entendo, de música eu entendo no carinho, mas de amor eu entendo um bocado, viu? Eu vou dizer uma coisa pro Roberto, né? Ele sabe, imagina, quantas vezes falamos sobre isso. O cara é o tipo, aquele mineirinho, foi um dos maiores pegadores que eu conheci na minha vida. Ninguém supera o Roberto. Olha, o maior Rony, você tem pegador. certeza? Ronivon. Você tem certeza que ninguém supera o Roberto, Ronivon? Ronivon, você está perto de duas repórteres. Tá bom esse vadio aqui, gostei muito. Né? Será, Ronivon, que ninguém supera o pegador? Será, hein, Fê? Oh, meu Deus do céu. A gente sabe algumas histórias suas, Ronivon. Não. Ó, quem tá ali, olha, a Cíntia tá ali junto. A Cíntia, o Maurício, que é o assessor, que pra mim também é um dos assessores queridíssimos, assim. Mas recebe olha, a gente muito bem. Sim. Né? Esse é o Roberto. Agora, a coisa mais complicada, às vezes o Roberto liga pra mim, eu não tô, eu ligo de volta. Eu passo por 148.824 pessoas para poder falar com ele. Mas você não tem contato dele direto? Um momento, não sei o que. Não, nem o celular ele tem na mão. Tem alguém que atende por ele. Então, é uma coisa tão maluca que quando você vai falar, você já esqueceu até o que é. Ele ligou para você, eu desliguei uma vez. Esse dia foi muito especial, Rony, porque esse dia aí foi o dia do aniversário da Laurinha. Foi o último aniversário que o Dudu esteve presente, né? Esse era meu sobrinho. E aí, eles estavam muito felizes, porque também o Dudu tinha se recuperado, né, do câncer, enfim. Foi um momento muito especial para toda a família. E eu posso contar um segredo? Conta. Ficou eu e a Cíntia encostados assim, no local da festa. A gente ficou dentro da festa. E ele pegou as duas? Não, Roberto. Gente do céu. Não, o Roberto não faz isso. Eu tô falando que a vaga do Rony tá garantida no TV Fama. Não, a gente ficou lá encostadinho e a gente viu o Roberto comendo brigadeiro. E ficou eu e a Cíntia, assim, olhando, um olhou pra cara da outra e falou: o Roberto tá comendo brigadeiro. Você tem noção do que é isso? A gente tá vendo o Roberto Carlos comendo brigadeiro. Meu Deus do céu. Coisa que a gente nunca imaginou na vida. Ele gosta de doce. E foi muito legal, porque a gente começou a ver ali um Roberto Carlos pessoa. Mas ele é uma pessoa. Isso que eu queria que os assessores entendessem. É o seguinte, nós somos produtos. Eu sou um produto, vocês são produtos. Só que esse produto está sendo abrigado por uma pessoa. Dentro dessa pessoa está a personagem. Mas, na verdade, ninguém entende isso. Acha que a pessoa é um semideus, é uma coisa, é um produto mesmo, é um copo com suco. Não é assim. É uma pessoa. Se você pegar a intimidade, somos todos iguais. Todos iguais. Não há diferença.
A humanidade tem uma atitude comportamental só, em geral. Mas não, só falam como se fosse, eu falei, aí, ó, comendo... Brigadeiro. Come brigadeiro. Mas eu fiquei a gente ficou muito feliz, assim, fazer parte daquele momento. Esse é o lado bom da nossa profissão, né? Sem dúvida, boa. sem dúvida, imagina. Uma coisa que eu acho interessante, olha, pra você ter ideia, eu comecei depois do Roberto. Aí, claro, nasceu a amizade, o primeiro profissional, aquela coisa toda. Quando eu estou com o Roberto, você acredita que eu ainda tenho aquela reverência de quem gostava antes de começar a atividade? É assim. Imagina a gente quando vai entrevistar um ser então, desse. Eu vou perguntar. Pode deixar que eu vou perguntar. Sabe por quê? Eu não vou explicar a você por quê, aliás. É muito simples. Eu estou aqui largando o cacete em todos os assessores, não é? E de repente, batendo pesado nos assessores, eles podem induzir as pessoas, os seus representados, a terem uma atitude ruim ou não. Só que muitos artistas têm uma atitude pior do que a do próprio assessor. Tem. Então, e tem outros que têm uma visão reflexo, melhor né? ainda. E tem assessor que tenta salvar isso, limpar a imagem do artista, mas Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, artista Miss Simpatia e Mr. Simpatia. Tem? Pra mim, a primeira que me vem à cabeça quando todo mundo me pergunta isso, só tem um nome possível, Sabrina Sato. É unânime. Mas por quê? Você falou da simpatia, não só pela simpatia, mas essa mulher, quando ela chega, a energia dela, sabe aquele clichê, energia contagiante? Sim, energia contagiante. Essa mulher contagia com boa energia e o respeito que ela tem pela gente, a gente não precisa se preocupar, que pode estar o caos que for. A Sabrina vai ver que a gente tá ali e a Sabrina vai até a gente para dar entrevista. Isso é fato, a gente não... Então, assim, a assessoria dela, que é a irmã dela e uma grande equipe também por trás de uma outra empresa. Então, assim, Sabrina é a minha eleita número 1 sempre de melhor pessoa da vida. Eu queria ser amiga dela. Vamos ser amigas, Sabrina. Porque não só como artista, mas como pessoa e também como profissional. Porque respeita muito e sabe o nosso papel, entende o nosso papel ali. Então, pra mim, ela é unânime. Pra mim, é Ivete Sangalo e Sabrina também. Eu amo, Ivete é maravilhosa, pode estar no meio da multidão, ela tá ali. Enlouquecida, ela vem falar com a gente, ela ferve, ela sabe o nome de todo mundo, ela é maravilhosa. Eu adoro Ivete. Eu também, adoro as duas. Sabrina também amo demais. A Sabrina, uma das homenagens mais emocionantes que me fizeram na vida foi ela que proporcionou aquele busão dela. Ai, busão da Sabrina. Nossa, eu chorei. Ali foi... Ai, falta o Mister, né? Também. Mister. O Mister, Fê. Ih, tu fala do moço também? Moço simpático? Olha lá, aí. Alguns, né? Olha lá, Ivete, gente. Ivete, tudo de bom. Olha lá, Ivete, melhor amiga da Lisa. Olha lá. E nem podia falar, tem contrato com a Globo e tá falando com nós. Ivete, não tem essa. Claro. Eu fiz uma entrevista exclusiva também com o marido dela, que ela guardou no celular essa entrevista, porque ela achou super fofa. Aí, ó. Foi bem legal. Peraí, elas vão me dizer quem são os misters, mas antes... Nós vamos para um breve intervalo. Tamo bem, né? Helder, o que você está fazendo aí? Olha ali! Nossa. Gente, você pensa que é fácil uma coisa dessa? Uma alquimia, né? Alquimia. Olha, nossa, não sei nem se eu tenho... E cheiroso também. Não sei se eu tenho capacidade para comer essa sobremesa. Olha. Muito chique mesmo. Paola já está nos defendendo ali. Tô tranquilo. Puxou? Paola já tá mastigando. Olha, que lindo, Fê! Que maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns, querido. Olha, mas não, por favor, não. Après vous, mademoiselle, porque não vou... Merci. Eu não vou comer antes, mas nem de jeito nenhum. Enquanto vocês não começarem, eu não como. Vamos saber o que nós temos hoje no TV Fama? Vamos. Então vamos lá. Hoje no TV Fama vamos ter o seguinte. Vocês falam. Eu sei que vai ter a Sabrina Sato. Sabrina Sato vai. Sabrina Sato dizendo se pega ou não Simone Suzina. Aí o bonitão da vez. Vai ter Mirella também, falando inclusive da luta do Dinho e também as críticas que recebeu também por fazer show grávida. E tem Lauren Prota no programa de hoje. Só gente maravilhosa. Lindo! Obrigado, minhas lindas! Obrigada, Rony. Obrigado, obrigado, Paola. Obrigado a você, minha bonitinha. Amanhã tamo junto. Beijo, 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 beijo.
Até amanhã. Gente, obrigada. Convida mais a gente aqui, ó. Eu vou convidar. Vamos comer. Clau.